Bom, nosso contato nesse momento é com o ex-goleiro Aranha, que fez história na Ponte Preta, a Ponte que é um celeiro de craques e de goleiros também, né? Não só de jogadores de linha, mas de goleiros, é uma escola de goleiros. E você, Aranha, é uma das grandes revelações da Ponte Preta e é um ex-jogador que o torcedor tem carinho até hoje. Eu vejo você sempre no Majestoso, torcendo pela Ponte também. Qual que é o sentimento que você tem pela Ponte Preta, Aranha? Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Ah, não tem outro sentimento a não ser o sentimento de amor, né? Toda vez que eu vou no Majestoso, eu sinto como se eu estivesse chegando em casa, né? Me sinto em casa. Morei ali por 2 anos, debaixo da arquibancada, conheço todos os funcionários, né? Conheço cada cantinho daquele estádio, do clube. Então é uma sensação de estar em casa, né? E o respeito que eu tenho, o carinho que eu tenho pelo torcedor da Ponte, e eles têm comigo também, isso só faz aumentar esse sentimento. Agora, voltando lá atrás, no passado, eu queria que você falasse, Aranha, quem que revelou você para o futebol, quem que trouxe você para a Ponte Preta? Que você chegou nas categorias de base, se eu não me engano, em 1997. E quem que revelou você para a Ponte? Quem que trouxe você para a Ponte, né? E depois quem que subiu você para o profissional? Eu joguei na Ponte Preta B, na Ponte Sumaré, né? E o nosso professor lá, meu preparador de goleiro era o Mauri, que trabalhou muito tempo na Ponte Preta, na base, muito amigo do João Brigatti. E o Amauri insistia muito para que o João fosse lá me ver jogando, treinando. Ele insistia muito mesmo para o João ir lá. E o João foi algumas vezes. E depois, quando teve um momento de crise na Ponte Preta, que vários jogadores saíram, acabou permanecendo o Lauro, o Murilo, na época. E aí tinha necessidade de mais um goleiro. E como a Ponte estava num momento muito difícil, até para contratar, acabaram me dando uma oportunidade. O João Brigatti me deu a oportunidade, né? E de tanto a Mauri falar na cabeça dele, ele acabou me dando essa oportunidade e as coisas começaram a desenrolar desde então. Agora, Aranha, na base, você chegou a atuar em derbys ou você só atuou em derbys no profissional? Eu nunca joguei na categoria de base da Ponte Preta, eu já cheguei, já era profissional. Na época tinha os juniores, né? Então no primeiro ano de juniores meu eu já tinha profissionalizado no interior de São Paulo, lá em Porto Ferreira, né? Então eu não tive essa oportunidade de jogar derby na base, só em profissional, né? E para mim foi muito especial porque eu nunca tive o desprazer de sentir uma derrota do derby, né? Sempre era empate ou vitória da Ponte Preta. Agora eu tenho outro derby aqui, Aranha, o de 2009, Campeonato Paulista. Foi o primeiro derby de 2009, um 2-2 no Brinco de Ouro, dia 8 de fevereiro. O que que você se lembra desse jogo? Foi um derby muito especial para mim, porque eu completei 100 jogos, né? Bem no derby, justo no derby eu completei 100 jogos e com uma camisa especial, né, em homenagem aos 100 jogos. Então foi um momento muito, muito especial, muito legal assim que eu vi na Ponte Preta, 100 jogos como titular, né? Porque eu tenho 200 e poucos jogos como titular, mas tenho, sei lá, mais 300, quase 400 jogos no banco de reserva ali com o grupo, né? Então, completar 100 jogos como titular justo no derby é especial demais. Ô, Aranha, qual que é o diferencial de um derby? O que que você pode falar da semana de preparação, do time dentro de campo? Porque você nunca perdeu um derby, né? Você está invicto em derbys. E o que que você pode falar desse grande clássico? Bom, sobre derby eu posso afirmar que é o maior clássico, a maior rivalidade que tem no futebol brasileiro, né? Eu tive a felicidade, a oportunidade de participar de muitos clássicos aí nacionais, né, por vários clubes, e com certeza é a maior rivalidade que tem no futebol brasileiro. Haja vista que nos outros clássicos, quando acaba o jogo, os jogadores se abraçam, trocam camisa. Isso não existe no derby, isso é impensável no derby. Então, só isso aí já mostra o tamanho da rivalidade que tem. Agora, Aranha, para fechar com você a respeito de derby, eu gostaria que você falasse sobre esse clássico de sábado.
O que que você está esperando desse jogo? A Ponte que já subiu, que busca uma vaga para a final, você que já disputou uma semifinal de Campeonato Paulista e depois uma final, e infelizmente não conquistou o título. Aquele time de 2008 era muito bom, mas agora a Ponte quer conquistar um título nacional. O que que você pode falar sobre esse clássico e sobre essa possibilidade de disputar o título também? Até porque do outro lado, o Guarani também está lutando para subir, né? A Ponte já subiu, mas o Guarani lutando para subir, o Guarani também quer uma vaga na final, né? É verdade, eu tive, né, a grande felicidade de ir para uma final de Campeonato Paulista, né, 2 finais de Campeonato Paulista com a Ponte Preta, uma na minha saída e depois no meu retorno novamente, nas 2 vezes pegando pênalti na semifinal, né, sendo o melhor goleiro da competição. Isso é um momento de muita felicidade, que eu guardo com o maior carinho, mas também de muita frustração, porque eu estive tão perto de conquistar um título importante com a Ponte Preta e acabou não acontecendo. Isso era um sonho que eu tinha e que eu acabei não realizando, né? Mas eu acho que o objetivo principal da Ponte Preta esse ano foi alcançado, né? De subir. E agora está nas mãos aí para buscar um título importante também de brasileiro. Eu acho que para fechar com chave de ouro, ainda mais em cima do rival, né? Se a gente puder contar com essa vitória em cima do rival, vai ser um ano muito especial para a Ponte Preta, mesmo com tantos problemas. E para encerrar com você, Aranha, eu queria que você falasse sobre esse seu trabalho no Hipervalinhos, né? Como que anda a sua agenda hoje em dia, o seu trabalho no futebol? Hoje eu acumulo algumas funções em áreas diferentes, né? Como palestrante, eu sempre estou indo nas empresas e principalmente em colégios, escolas, né? Para fazer as minhas palestras. E como escritor também, as coisas têm andado. E agora eu estou nesse novo desafio, né? A pedido de um amigo, do pessoal da WKM, do Wilson, do Wilton Matos. Estou lá no Hyper, que é um clube americano de Washington, capital, né, dos Estados Unidos, que construíram agora, trouxeram para o Brasil, para Valinhos, um projeto novo, que é a categoria de base do time lá americano, com perspectiva de ser um clube profissional. Se tudo der certo, tudo correr como planejado, o ano que vem já começa um trabalho profissional lá em Valinhos, do Hyper. Mas é um time que a sua base principal está lá nos Estados Unidos. Inclusive tem um torneio agora que começa dia 13 lá em Detroit. O elenco profissional do Hyper já se apresenta agora, dia 11, né? Vão ser por volta de 6 atletas aqui do Brasil, alguns que estão treinando na base aqui também, que são de fora, porque a gente, a base aqui, o Sub-20, conta com alguns atletas de fora, do México, dos Estados Unidos, do Sudão, né? Então, é um time que é um time novo, é um projeto novo, mas que vem desde 2016 crescendo cada dia mais.